Bem-vindo, meus amores, a mais um encontro de espanhol. Vocês têm a capacidade para serem o que quiserem, para irem onde quiserem. Vocês têm a capacidade para cuidarem de si mesmos, para ir além das suas próprias expectativas. Futuro imperfecto do indicativo. O futuro expressa uma ação por realizar e que não está terminada. Amanhã iremos fazer compras. O que achas? A ideia de futuro pode ser expressa de outras maneiras e depende das intenções do falante, do contexto, quer dizer, do momento em que se fala. Futuro de obrigação, caráter imperativo de obrigação. Honrarás a tus padres? Futuro de cortesia, caráter imperativo e de cortesia. Me prestará el lápis, por favor? Futuro de exigência, caráter imperativo e de exigência. Levarás estas cartas al correio sem falta, verdade? Futuro de probabilidade. Expressa incerteza ao falar. Creio que lloverá. Usos do futuro imperfecto. Usa-se para falar de ações ou situações futuras. Informa o que acontecerá amanhã, em uma semana, dentro de alguns meses, em um ano. Dentro de 6 meses, seré tio. Usa-se para fazer previsões. El fim de semana lloverá en la região norte del estado. Usa-se para expressar probabilidades ou previsões no futuro. Supongo que Pedro vendrá a mi fiesta. Expressa probabilidade no presente. Pienso que la boda será dentro de 2 semanas. Futuro imperfecto de indicativo. Verbos regulares. Para conjugar os verbos regulares, devemos acrescentar algumas terminações ao infinitivo. Confira a seguir alguns exemplos. Então, só para lembrar, nós temos 3 tipos de conjugação em espanhol igual a português. A primeira conjugação com AR, a segunda conjugação com ER e a terceira conjugação com IR. Vocês vão observar que as tabelas que eu deixei a seguir mostram exatamente o que será acrescentado ao verbo no infinitivo e como o verbo ficará conjugado no futuro imperfecto do indicativo. Aqui eu apresento vocês 2 verbos, um de segunda conjugação e um de terceira conjugação. Observem que para formar o futuro, eles dois recebem a mesma terminação. Futuro imperfecto de indicativo, verbos irregulares. Confira a seguir a conjugação dos verbos irregulares no futuro imperfecto de indicativo. Lembrem-se, verbos irregulares são aqueles que não seguem uma regra, né? Então, nós temos que memorizá-los. Fiquem aí com as tabelas, observem bastante
Mas conjugação verbal a gente só aprende praticando. Conjunções ou conjunciones. As conjunções são palavras que unem dois termos de uma mesma oração ou de duas orações. As conjunções coordenativas ou conjunciones coordinantes exercem a função de coordenar períodos ou sintagmas do mesmo tipo ou função, sem dependência entre eles. As conjunções aditivas ou conjunções copulativas estabelecem relação de adição, servindo para introduzir duas ou mais possibilidades. Em geral, usa-se a letra Y. Com atenção, observe os exemplos a seguir. A Júlia lhe encanta bailar e cantar. Júlia adora dançar e cantar. Comi pão e queijo. Comi pão e queijo. Ela é honesta e simpática. Ela é honesta e simpática. No entanto, devemos empregar a conjunção é no lugar de y quando a palavra seguinte começar por i ou hi. Padre e hijo van a la iglesia. Pai e filho vão à igreja. José e Inácio são professores. José e Inácio são professores. Ele é hermoso e inteligente. Ele é bonito e inteligente. Atenção! A conjunção é não deve ser usada antes do ditongo ie. Exemplo, limão e hielo. Lemones e hienas. As conjunções alternativas ou conjunções disjuntivas unem termos ou orações que expressam ideias opostas. São utilizadas para escolher apenas uma opção entre vários elementos. Em geral, usa-se a letra O. Observe atentamente os exemplos a seguir. Estudias ou trabalhas? Você estuda ou trabalha? Prefieres pollo ou pescado? Você prefere frango ou peixe? Atenção! A conjunção O muda para U quando a palavra seguinte começa por O ou HO. Observem nos exemplos a seguir. Ele para Cuba ou Honduras em las próximas vacaciones? Ela vai para Cuba ou Honduras nas próximas férias? Tenho 7 ou 8 livros desse escritor. Tenho 7 ou 8 livros desse escritor. Importante! A conjunção O é substituída por O acentuado com acento agudo quando aparecer entre dois números, para não ser confundido com zero. 6 milhões de pesos argentinos ou 3 milhões de reales. 3 ou 5. E assim,
finalizamos mais um dos nossos encontros de espanhol. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Não deixem de fazer as minhas atividades e conto com a presença de todos no nosso próximo encontro Tira Dúvidas. Até a próxima semana. Lembrem-se sempre de acreditar na força dos seus sonhos, em todo o poder que existe em vocês. Lembre-se sempre de acreditar que vocês podem ir além. Beijos de tia Diana.